Pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria muito que nós pudéssemos continuar essa jornada de Processo Civil 4 de maneira presencial, né? Para que eu pudesse olhar nos olhos de vocês e verificar o medo, né? O desespero quando se trata de procedimentos especiais, quando se trata de tutelas, né? Mas, no presente momento, em razão daquilo que está acontecendo, nós vamos fazer isso por aqui, né? Pela videoaula. Bom, vou passar para vocês materiais também, materiais complementares, né? A maneira que nós vamos trabalhar, então, vai ser pelo Google Classroom, tá? Que eu vou passar os materiais para vocês e vou passar as videoaulas, e também pelo WhatsApp. Nós vamos sempre fazer um grupo para tirar dúvidas, para conversar sobre a matéria, apenas sobre a matéria, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos só fazer uma introdução, mais uma vez, sobre as tutelas, né? E rapidamente falar da diferença, porque nós já começamos na aula passada sobre isso. Então eu vou abrir aqui com vocês um slide aqui, para que nós possamos fazer então isso aqui. Deixa eu só verificar uma coisa. Passar para cá, beleza. Nós vamos começar então aqui falando das tutelas, tá? E as tutelas começam, né, os artigos que começam a falar sobre a tutela estão lá no artigo 294 do CPC. E as tutelas são divididas, né, pela sua fundamentação em tutela de urgência e tutela de evidência. Nós veremos posteriormente os requisitos dessas tutelas, né? Agora, né, primeiro momento, vamos falar apenas da tutela de urgência. Então, nós sabemos que os requisitos para a tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, nós sabemos que esses são os requisitos da tutela de urgência, tá? E para frente aqui, nós aprendemos algumas regras, né? Vamos compreender algumas regras comuns às tutelas provisórias, de que maneira que elas se encaixam na legislação e que maneira nós podemos utilizá-las numa petição inicial, antes da petição inicial, como que funciona isso aí. Então, primeira coisa, possibilidade de obtenção de medidas provisórias de caráter antecedente ou incidental, né? Vamos fazer pedidos de forma antecedente ou no meio do processo, né, ou pedidos urgentes, antes mesmo de falar sobre a petição inicial, já vamos fazer o pedido da tutela. É para isso que ela serve, tá? Para que haja uma resposta imediata do magistrado, inaudita a outra parte, em alguns casos, né, sem ouvir a outra parte, e de maneira liminar, uma decisão rápida, né, para satisfazer, então, esse pedido. Procedimento da tutela provisória pode fundar-se tanto na urgência como na evidência, que nós já falamos. Isenção de custas nas medidas de caráter incidental. Por que isso? Porque o pedido de tutela vai ser feito durante o processo. Como já teve as custas da petição inicial, né, já foi feita a petição inicial, já teve contestação, de repente já está numa impugnação, e aí surge uma situação onde há necessidade dessa tutela incidental, aí sim não há necessidade de custas, tá? Porque já foi pago na petição inicial. Essas tutelas também precisam ser temporárias, né? Tem que ter a temporalidade da medida e provisoriedade das medidas, né? Não pode, elas podem ser revistas, inclusive modificadas, tá? E podem cessar os seus efeitos em algum momento. Por isso que elas são provisórias e por isso que elas são temporais, tá? Temporárias. O poder tutelar geral do juiz mais amplo do que o poder geral de cautelar previsto no Código Antigo, então o poder agora está mais amplo, né? Do magistrado, ele pode definir várias situações com a tutela. A submissão da tutela provisória ao cumprimento provisório da sentença, né? Então, ao final, né, nós temos que ver aí como que vai ser a sentença para também verificar qual vai ser, como será feita essa questão da tutela. E também o dever de motivação das decisões, né? Nenhuma decisão pode ficar sem motivação, sem fundamentação. E nós temos isso também na tutela de urgência. Precisa ter a devida fundamentação, motivação nas decisões. Recorribilidade por meio de agravo de instrumento. Olha só que situação curiosa. No final de 2018, o STJ entendeu que não era só através do agravo de instrumento que poderia se recorrer do pedido de tutela, mas também através da contestação, né? Incrivelmente, ano passado, né, 2019, teve outra decisão do STJ dizendo que não,
que na verdade não pode ser feito por outra maneira a impugnação a não ser pelo agravo do instrumento. Então, mantém-se que a regra é o agravo do instrumento, tá? Alguns já devem ter ouvido falar, talvez você ouviu que você poderia se defender dessa tutela de urgência, né? O réu teria possibilidade na contestação, não. Agora foi estabelecido que é só através do agravo. Era primeiramente com a legislação, depois o STJ entendeu que com a contestação poderia fazer isso também, e posteriormente fechou então o entendimento, no final do ano passado, que é só através do agravo de instrumento que você recorre da decisão do deferimento da tutela, tá? E a necessidade, então, de que a tutela seja requerida pela parte interessada, tá? Quem tiver interesse dentro do processo pode fazer o pedido. Não vai ser dado de ofício, obviamente, porque há uma necessidade do quê? Que tenha um requerimento, né? O juiz não tem uma bola de cristal para saber quais são os pedidos urgentes das pessoas, tá? Artigo 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência e evidência, e a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então vamos parar aqui para explicar essa parte nesse vídeo e depois a gente continua. A tutela, então, é dividida, primeiramente, ela é classificada pela fundamentação, urgência ou evidência. No nosso caso aqui, que nós vamos nos ater agora, vai ser na tutela de urgência. Então, a tutela de urgência, né, que tem como fundamento, né, como requisito, o perigo da demora e o risco, né, e a probabilidade do direito, nós temos essas duas coisas, né? Podemos falar de risco ao resultado útil do processo, ou periculo in mora e fumus boniuris, podemos utilizar várias nomenclaturas, né? Mas basicamente é o perigo da demora e a probabilidade do direito, tá? O que acontece? A tutela de urgência, então, ela é classificada ou caracterizada por natureza e por momento, né? Então, primeiramente, vamos falar da natureza. Natureza, ali no parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada. Então, nós temos dois tipos de tutela provisória de urgência, quanto à sua natureza, cautelar ou antecipada. A antecipada ele fala sobre o quê? De satisfazer um direito imediato. Então, nós temos o quê? Nós temos uma decisão do magistrado que vai me dar um direito agora sobre algo que eu pedi. Por exemplo, numa situação onde eu preciso de uma cirurgia urgente ou um tratamento urgente e não pode esperar para depois, não é depois que eu quero esse tratamento, eu preciso dele agora, é para mim, para alguém da minha família, eu entro com esse pedido solicitando agora. E no momento que o magistrado analisar o meu pedido de tutela e, se for o caso, ele vai conceder de forma antecipada, tá? Vai me dar o direito agora. Então, ele vai vai mandar que a empresa de plano de saúde autorize essa cirurgia, que o hospital faça essa cirurgia e a empresa arque com a parte financeira. Para depois, no processo, nós discutirmos quem tem o dever de pagar essa cirurgia, né? Se é o autor ou é o réu. Tá bom? Então, quanto à natureza, nós falamos de antecipada, que me assegura, né, me dá o direito, a satisfação do direito imediato. E nós temos a cautelar, tá? A cautelar, na verdade, ela é um pouquinho diferente, tá, da antecipada. Por quê? Porque, na verdade, ela vai me dar uma segurança futura. O que seria isso? A tutela de urgência de natureza cautelar, ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar um direito ou para a asseguração do direito. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa está te devendo e ela não paga e você tem um contrato. Você, como vocês viram no semestre passado, você vai pegar esse contrato, né, assinado pelas duas partes e duas testemunhas, que é um título executivo extrajudicial, e você vai executá-lo na justiça. Quando você executar esse pedido, né, esse contrato, o que vai acontecer? Talvez a pessoa comece a tentar desfazer os bens para que não te pague, para que não o bem dela não vá à penhora e ela te pague. Então o que ela faz? Ela começa a vender os bens, começa a dilapidar os bens. E quando você perceber que a pessoa está dilapidando os bens, você entra com um pedido de tutela de urgência cautelar para que o juiz penhore, para que o juiz bloqueie esse bem.
Pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser dinheiro em conta, pode ser várias coisas, né? Acima de 40 salários mínimos e caderneta de poupança. Pode ter várias situações onde você vai ter que pedir para que o magistrado, veja, ele não vai pegar a moto ou o carro e vai te dar isso. Você não, nem quer a moto. Vamos imaginar essa situação. Você quer o dinheiro. Você quer o 15 mil, 20 mil, 30 mil, independente do valor. Então, através da tutela de urgência cautelar, você faz um pedido, o magistrado vai bloquear esse bem. E aí sim, ele vai à penhora, e depois que for vendido esse bem, se der tudo certo, né, tem toda a questão da execução que vocês viram no semestre passado, aí o dinheiro vai para você, lá ao final, muitas vezes, do processo. Tá? Então, é para assegurar um direito. E aí nós temos também quanto ao momento, que pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E rapidamente eu vou falar isso aqui, nós vamos parar esse vídeo e depois nós vamos continuar, né, na próxima parte. Então, quando fala em caráter antecedente, fala que esse pedido, né, da tutela de urgência vai ser feito ou antes da petição inicial ou contemporânea a ela. O que significa isso? Vai ter um momento que nós vamos ver para frente que eu posso fazer o pedido dessa tutela e depois complementar com a petição inicial. Né? Ou ainda, eu também posso fazer um pedido incidental, não só antecedente, né, que é antes ou contemporâneo à petição inicial, mas também um pedido incidental, que é em qualquer fase processual. Então já passou a petição inicial, como nós falamos no começo, né, já teve contestação, né, já foi pagas custas, né, essa de caráter antecedente, você tem que pagar as custas para que o magistrado analise o pedido de tutela. Mas na incidental, não. As custas já foram pagas na petição inicial, então vai correr normalmente. Né? Então, o pedido de tutela de urgência incidental é no curso do processo, no meio do processo, pode ser até em fase recursal. Tranquilo? Vamos terminar esse vídeo por aqui e já continuamos com o próximo. Beleza, pessoal? Valeu e até!